As pontas mentes conectadas no ar. Anderson Braga vai te contar tudo sobre a mente, como se cuidar. Na TV Vale do Ciclo do Café, a informação chega sem cortes. Saúde mental em sua plenitude, bom conhecimento que vai te inspirar. Esporte, lazer e transmissão, ao vivo em ação, é diversão. Vem com a gente. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Podesquismontes conectadas é pra você ver. TV Vale do Ciclo do Café. Vem aprender e crescer com Anderson Braga, você também. TV Vale do Ciclo do Café. Sem cortes, na medida certa. Jornalismo, verdade que alerta. Aqui a psicologia é destaque. Com Anderson Braga em mentes conceitadas. Se liga na minha, da sua, na nossa TV. Podesquismontes conectadas é pra TV você ver. Vale do Ciclo do Café. Todas segundas, 20 horas, vem aprender e crescer com Anderson Braga, você também. TV Vale do Ciclo do Café, novo conceito pra você curtir. Música, informação, jornalismo com verdade e emoção. A verdade sem cortes pra te emocionar. Minha, sua, nossa TV a vibrar. TV Vale do Ciclo do Café, a voz do povo você vai ouvir. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café, crescendo mais pra te alegrar. Entretenimento de qualidade, na tela sua realidade. A verdade sem cortes pra te emocionar. Minha, sua, nossa TV a vibrar. TV Vale do Ciclo do Café, na voz do povo você vai ouvir. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café, notícias que fazem o dia brilhar. Como unido, unida em cada programa. Alegria na tela, alegria na vida. TV Vale do Ciclo do Café, a voz do povo você vai ouvir. Estofe, lazer e diversão, transmissão ao vivo no seu coração. TV Vale do Ciclo do Café, a voz do povo você vai ouvir.
Na tela acende a emoção. TV do Vale é a conexão entre música, show e informação. A região ganha um novo som. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Do ciclo do café ao coração. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. A visão de um mundo melhor, nossa missão. Aqui a gente vive a novidade, o presente, o futuro, a verdade. Cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Na região somos inspiração, unindo todos com dedicação, ligando os pontos da nossa ação. TV do Vale, nossa tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Esporte, lazer, de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. TV Vale do Café. Início com o som de sintetizador eletrônico pulsante, com batidas leves de hip hop entrando gradualmente. Esse é um vocal abafado de Vale do Café. Bate aumenta um pouco, baixo marcante, entra criando um groove cativante. TV Vale do Café. Sintonia dessa vibe. A TV Vale do Café. Sejam chegou todos com bem-vindos energia à TV pra te Vale do animar. Ciclo do Café. Esporte, Um novo lazer e conceito em TV. diversão. Transmissão Jornalismo, ao vivo em ação. informação, seriedade, Jornalismo sem a verdade cortes pra sem te cortes, informar. esportes, Entretenimento de lazer, qualidade pra curtir entretenimento sem parar. e muito mais você encontra aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho e confiança. Faremos o melhor por cada um de vocês e estaremos melhorando e evoluindo a cada dia. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle. Essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar. Tá todo mundo Entretenimento de ligado qualidade pra na curtir sem TV parar. Vale do Ciclo do Café. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, Vocais mais fortes e melódicos. é a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, ao baixo, sintetizador em destaque. Um efeito discreto, que DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ter. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, com baixo sintetizador em destaque. Um efeito discreto, de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. TV Vale do Café, é pra você, sintoniza. Na tela acende a emoção. Muito bem, começando mais um podcast aqui pela sua TV Vale do Ciclo do Café. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. TV Vale do Ciclo do Café, a TV que mais cresce na região. E o responsável por isso é você. A todos vocês, o nosso muito obrigado. A sintonia que faz você ver.
ciclo do café ao coração, trazendo histórias com paixão, transmissões que unem a visão de um mundo melhor. Nossa Tá missão. todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Eletrônico pulsante, com batidas leves de hip hop entrando gradualmente. Eu sempre vou falando dizendo Vale do Café. Batida aumenta um pouco, baixo marcante entra criando um groove cativante. Oh, TV Vale do Café. Sintonize essa vibe. A TV Vale do Café chegou, com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódico. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem pra cá e cai no ritmo da sé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle, essa é a vibe do nosso rolê. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem que cai no ritmo da sé. TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem cá, cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, um baixo sintetizador em destaque, um beat de scratch de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, da verdade, isso da vibe, a verdade no ar. TV Vale do Café, pode se conectar. Batida de vocais no auge, com possível sobreposição de vozes e harmonias. Muito boa noite para vocês que estão chegando aqui em mais um episódio do Mentes Conectadas. Eu me chamo Anderson Braga, sou psicólogo e estou aqui para fazer o nosso episódio número 3, falando um pouco sobre relacionamentos e comunicação saudável. Como que anda essa comunicação? Como que você se relaciona com as pessoas? Se esse é o tema que te agrada, você está no lugar certo. Então, seja muito bem-vindo. Estamos aqui muito felizes em acolher vocês e vocês também acolher o nosso episódio no conforto da sua casa, no seu telefone, na sua TV. Então é muito importante que a gente tenha essa troca e eu acredito que o tema de hoje vai te ajudar muito no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja no seu relacionamento com o seu chefe, com o seu namorado ou namorada, com o seu parceiro ou sua parceira, enfim. Hoje a gente vai falar bastante sobre comunicação e como a comunicação ela surgiu em torno do relacionamento. O quanto que é importante a gente entender de fato que o diálogo é algo muito importante para tudo que a gente possa fazer. Eu não sei vocês se preocupam mais pelo jeito que é falado com você ou pelo que está sendo falado de fato? Essa pergunta é muito interessante porque isso já começa a ver que às vezes as pessoas dão uma notícia pra gente e a gente talvez não se atente tanto pro conteúdo da notícia e sim pela forma que a pessoa tá falando. É a mesma coisa eu falar pra vocês são obrigados a curtir e compartilhar essa live. É diferente de eu falar, se você tá gostando do conteúdo, você pode curtir, você pode compartilhar, você pode estar mandando para aquele seu amigo que possa ajudar a vida dele. Então é a partir desse princípio de se comunicar, de se relacionar com as pessoas que esse episódio se dá início. Então, uma breve explicação, a importância da comunicação é muito além da gente entender que vai além da nossa fala. A comunicação também é a forma que a gente expressa, é a postura que a gente emprega, a nossa intenção, vamos falar assim. Você tem uma intenção de falar, você passa essa credibilidade dessa intenção? Ou você é aquela pessoa que tem dificuldade de expressar o que sente, tem dificuldade de falar o que você está pensando naquele momento, seja no seu trabalho, seja na sua vida relacional com uma pessoa? Qual é o seu tipo? Você fala tudo o que pensa? Você fala tudo o que sente? Ou você é mais aquela pessoa que fica no meio termo? Às vezes eu falo o que eu sinto, às vezes eu falo ou deixo de falar algo para não incomodar alguém, para não deixar outra pessoa mal, porque talvez ela possa interpretar de uma forma diferente. E assim a comunicação ela se faz necessária para a sociedade. A gente vê o quanto que uma conversa, o quanto que uma palavra, uma discussão de ideias possam transformar um ambiente
em algo mais potencial, podemos dizer assim. Você tem se comunicado como com as pessoas? Como que você avalia a sua comunicação? Ah, Anderson, eu sou uma pessoa que me expresso muito bem. O meu corpo impõe muito o que eu estou falando. Eu tenho uma sensação de quando eu estou falando, o que eu estou transmitindo. Então, relacionar é isso. Ah, mas relacionamentos existem diversas complexidades, sim. Às vezes no relacionamento a pessoa não está tão legal. Às vezes no relacionamento você não está tão legal. Então automaticamente isso tudo possa ser vinculado à sua forma de falar com as pessoas. Quem aí vai dar bom dia sorrindo se está estressado? Quem aí passou por uma noite muito difícil, acordado, em claro, com dificuldade de dormir, por uma crise de ansiedade, por uma pressão no trabalho, por uma pressão na sua vida pessoal? E quando eu falo de pressão social, eu falo também de questões de casa. Quem aí tem que levantar cedo para trabalhar? Quem aí tem que levantar cedo para trabalhar e depois ir estudar? Então isso tudo, gente, afeta muito a nossa comunicação e a nossa relação com as pessoas. Tem dia que você levanta e você já não está muito bem. E nesse dia você acaba tendo que passar por pessoas e situações que às vezes testam você. É aquela situação, né? Sempre vai ter alguém para testar a fé alheia das pessoas. E às vezes você não está tão bem assim. E aí você tem uma resposta diferente, você tem uma forma de falar diferente. Então é nesse bate-papo, é a partir dessa reflexão que eu quero muito trabalhar isso com vocês hoje. Por que um casal briga? Vocês sabem me dizer? Por que casais brigam? E por que isso é algo comum dentro de uma relação? É diferente a gente entender que a discussão por algo diferente é comum, mas também a gente sempre não buscar algo que seja importante para a vida dois é algo também que seja importante da gente entender. Por que se dá divergência de opinião e essa divergência de opinião se torna algo relativo a briga ou algum desentendimento? Sabe por que isso acontece? Porque quando você diverge de uma opinião de outra pessoa, você está expressando aquilo que você sente naquela situação. Você pensa X, a pessoa pensa Y. Quando vocês estão se conhecendo, isso não é um problema, correto? Quando você encontra pela primeira vez aquela pessoa que você está gostando, quando você encontra pela primeira vez aquele funcionário novo que chegou, tem coisas que passam batido. Só que com o tempo não vai passando mais. Porque a sua emoção, o seu sentimento por aquilo, te incomoda um pouco mais. Qual é a frase mais clichê que a gente usa? Essa eu vou deixar passar. Só que quantas essas você deixou passar por falta de se posicionar devido a algum sentimento que você não gostou? Quando seu chefe fala de uma forma com você, quando a sua esposa ou o seu marido fala de alguma forma com você, quando algum amigo fala alguma coisa referente à sua vida, quando você está numa conversa, numa roda, num grupo de pessoas, que aquelas pessoas falam totalmente aquilo que incomoda você, qual é a sua reação, qual é a sua forma de conduzir toda essa relação? Quantas amizades você já deixou de lado para não impor algo que você está sentindo com medo de incomodar aquela pessoa? Então são essas barreiras da comunicação que às vezes interferem no nosso dia a dia e a gente, no nosso automático, não consegue ver de fato o que pode estar acontecendo. Porque nem sempre o problema vai estar na gente. Por isso que é algo dificultoso. Quando o problema é com a gente sabe resolver. Eu respondi fulano mal porque eu estou estressada ou estressado. Eu não tô produzindo tanto no meu dia a dia porque eu não estou me sentindo bem comigo. Mas quando é com outro, é um pouco mais diferente. Porque às vezes você está muito bem e o outro não está. Aí você chega grandona ou grandão para falar com a pessoa e a pessoa vai te dar um choque de realidade, que é a realidade dela, e você acaba perdendo um pouco essa vontade. Quebra aquele clima. Isso são barreiras da comunicação. Ah, por que a psicologia fala sobre relacionamento e comunicação saudável? Exatamente para a gente entender que a gente expressa aquilo que a gente está sentindo. No nosso primeiro episódio eu falei sobre ansiedade.
A ansiedade é exatamente isso. Quem não fala muito rápido? Quando tem que concluir alguma ação, quando tem que fazer uma reunião, uma palestra em algum lugar, uma apresentação de trabalho. Lembra daquele exemplo que eu dei? Que a ansiedade faz ou você correr muito para que acabe rápido, para que você saia daquele momento de perigo que é no seu sistema nervoso, ele está entendendo, ou você começa a travar e você esquece tudo o que você está falando. Então a gente precisa sempre vincular a nossa relação com as pessoas e a forma que a gente se comunica com as pessoas no tempo que a gente está tendo alguma sensação a partir do meu gerenciamento emocional. Aí surgem as palavras soltas, que são as famosas palavras sem pensar. Ah, eu falei sem pensar isso. Eu me arrependo porque eu não gostaria de ter falado dessa forma. Quando vocês são pressionados a algum tipo de situação ou são pegos em alguma acusação com inverdades, qual é a forma que você conduz tudo isso? Você briga, você fala a tua verdade, ou você me arrependo porque eu não gostaria de ter falado, tenta resolver de alguma forma? Então isso tem a ver com a sua comunicação, com a sua expressão. Nem sempre eu me expresso da mesma forma que eu gostaria de que as pessoas entendessem. Às vezes para a pessoa saiu de tom rude ou de tom muito rígido. Mas talvez para você a informação é mais importante do que a forma que você está falando. E falando sobre barreiras da comunicação, me veio muito essa ideia de que a gente escuta mais para responder do que para compreender. Quando alguém está te falando alguma coisa, você escuta mais para dar uma resposta do que compreender o que a pessoa está falando. Exemplo. Poxa, teve um acidente de carro, fulano não estava se sentindo muito bem, ele bateu e acabou chocando o carro com outra família. A gente vai responder como? Poxa, tem que ver o que aconteceu. Ah, mas fulano talvez bateu de carro por causa disso, disso, daquilo. A gente não está compreendendo o que está sendo falado. Consegue ter entendimento desse exemplo? A gente não consegue entender de fato, porque a gente quer responder. Quando a gente começa a compreender o que está acontecendo, automaticamente eu começo a ter o quê? Um entendimento do que a pessoa está falando. Eu tiro todo o meu repertório de resposta e coloco o meu repertório de entendimento. Você compreende mais ou responde mais as pessoas? Porque às vezes o que você compreende, a pessoa não está entendendo. A psicologia, ela compreende mais o paciente do que responde para ele alguma situação. Por isso que a nossa profissão, ela tem essa escuta qualificada. A gente tem essa escuta ativa, por querer escutar e compreender e devolver para a pessoa aquilo que ela falou de uma forma diferente, que ela possa entender, é algo importante. Aí, e você não precisa ser psicólogo para fazer isso. Claro que não. O que define o psicólogo de um não psicólogo não é a escuta que ele tem. É a qualificação que ele teve, o estudo que ele fez, que vai além disso. Mas uma das nossas ferramentas é essa. Por que em terapia você aprende a ouvir mais as pessoas e tentar entender o porquê que elas estão passando por aquela situação? Se você já fez terapia, se você faz terapia, você entende do que eu estou falando agora. Eu notei que quando eu comecei o meu processo terapêutico, Anderson, eu comecei a ouvir mais as pessoas e tentar entender como elas estão se sentindo. Justamente porque eu estou fazendo isso comigo. Você só atravessa para outra pessoa aquilo que você está fazendo com você. Você tem se compreendido ou você tem só se cobrado? Você tem conversado com você ou você tem só falado mal sobre você e está respondendo você essa briga, esse conflito interno? Você já compreendeu tudo que você vem passando? Tudo que era antes para o que está sendo agora? Você está conseguindo entender isso dentro de você? Porque se há um conflito interno muito grande, o que sai para fora vai sair muito conflitante também. E aí a gente entra na questão do relacionamento. Se relacionamento é se relacionar com outro, eu me relaciono como? Entregando o que tem dentro de mim para outra pessoa. E a outra pessoa, o que tem dentro dela, entregando para mim. E se isso começa a vir com muito conflito?
Como que a gente pode melhorar isso? No podcast que teve aqui no sábado, uma das falas de uma colega que estava aqui foi que ela citou Bauman sobre relação líquida. Eu achei muito interessante ela ter citado aquela situação, porque hoje a gente vive tanto uma liquidez relacional de que se tá ruim eu troco, que eu perco esse hábito de ver o que eu também estou transmitindo de errado. O que eu posso também melhorar na minha comunicação. Você já parou para perceber que tem pessoas que não querem mudar em nada? Porque o que elas fazem tá ótimo e quem tá errado é sempre o outro. Você já se deparou com essas pessoas que têm um baixo senso crítico? Mas que o senso crítico para o outro é muito maior? Sempre vai criticar as pessoas, sempre vai falar para as pessoas? Esse é um exemplo muito de relacionamento e comunicação não saudável. Porque ela relaciona o que ela entende e ela dá uma resposta sem compreender o que o outro está falando para ela. Então isso é importante a gente entender. Isso é importante a gente colocar passo a passo para que a gente entenda que a comunicação é o que vem da gente. Não o que vem do outro. Ah, mas o outro veio e me xingou. Ele me pediu um assunto e me xingou no final. Me humilhou no final. Beleza. Isso quer dizer quem? Tá vindo de dentro de quem essas palavras? De você? Não, de você vai ir a resposta. Então, o que as pessoas falam para você e com você é sobre elas. É a percepção delas. Ah, eu tô vendo que você não tá produzindo igual produzia dentro da empresa. Isso é uma visão de quem tá fora. Mas por que você não tá produzindo mais igual produzia antes? Falta de reconhecimento? Excesso de trabalho? Excesso de função? Porque se você parou de trabalhar em algum momento, automaticamente você começou a ter situações emocionais que não correspondem com a tua realidade. Então é sempre bom a gente interpretar isso. Para vocês que são gestores, como que tá a comunicação? É o faz o que eu falo ou tenta entender como o seu funcionário pode levar isso de uma certa forma para você num nível mais assertivo para dentro da empresa, para dentro da comunidade que você está trabalhando? Porque se você não comunica, se você não capacita, o seu vestiário está fechado. E se seu vestiário está fechado, você não tem conversa. Imagina se todo time de futebol sai do ônibus e vai direto para o campo. Como que seria isso? Por que existe o clima de vestiário? Para que você possa conversar, para que você possa ajustar as pontas, para que você possa capacitar alguma dúvida. E quando eu falo de vestiário, eu também estou falando da gente, tá? Porque às vezes o seu vestiário para a sua preparação está fechado. Porque você acorda e você vai direto para o seu trabalho. Você acorda, você vai direto para os seus compromissos e você não tem tempo de abrir o seu vestiário e se planejar, fazer o que você precisa, entender como você tá para aquele dia começar a fluir. Parece básico, mas não é básico. É algo que a gente precisa cada vez mais fortalecer na gente. Temos que ter esse hábito de trabalhar isso dentro da gente melhorar as nossas comunicações, da gente ter uma escuta mais ativa. O que seria uma escuta ativa? Da gente escutar o que a outra pessoa está falando. Primeiro eu escuto, aí eu compreendo o que essa pessoa está falando e vejo se é algo que eu posso devolver para ela ou se eu posso facilitar ela em alguma coisa. Um paciente chegou para mim e falou assim: Anderson, eu tenho muita dificuldade de expressar o que eu sinto, de eu fazer o meu trabalho, porque eu sempre fui um cara muito, muito silenciado dentro de casa. Eu nunca tive a oportunidade de falar o que eu pensava dentro de casa com meu pai e com a minha mãe. Aí hoje eu tenho muita dificuldade para apresentar os meus trabalhos, para me comunicar com as pessoas. Consegue entender a dinâmica?
de como que funciona tudo isso? A gente aprende a se comunicar desde a nossa infância. Como que era a sua infância? Você falava muito? Seus pais te perguntavam muito? Ou era você na sua e seus pais cumprindo tarefas e trabalhos? Porque às vezes o seu problema de comunicação não é algo que você seja uma pessoa ruim para se comunicar, ou que você tenha dificuldade de expressar o que você sente porque você é uma pessoa horrível. Não, pô. Às vezes você acostumou e aprendeu assim. Por isso que terapia é o movimento de você aprender. Por isso que você aprende sempre na terapia. Por isso que você trabalha sempre isso dentro de você. Porque agora talvez eu entrei num lugar que você não tem tempo no seu dia a dia para mexer. Talvez o que te falta é isso. É você não se cobrar tanto para ser um expert em comunicação se você aprendeu a não se comunicar desde criança. Entende que a vida adulta, quando você entra na vida adulta, você começa a fazer pequenos ajustes da sua infância, da sua adolescência, para que você não repita aqueles padrões? Nossa, eu falei igual meu pai ontem. Nossa, você falou igual minha mãe. Isso acontece muito na comunicação, sabe por quê? Porque a nossa referência está lá. E na hora que eu falo igual a fulano ou ciclano, pinta um gatilho. E esse gatilho acaba levando as pessoas para dentro dessa situação. Aí você tem uma reação diferente. Por isso que se comunicar é algo importante. Por isso que se comunicar e ter uma relação melhor com as pessoas que estão ao seu redor vem através e vem de dentro de você. Por que quando vocês conversam com certas pessoas, vocês sentem paz? E por que quando você conversa com certas pessoas, você tem vontade de morrer? Quando alguém abre a boca para falar, só fala coisas nada a ver. Por que você tem essa percepção? Por que quando alguém fala igual a fulano que você tem de referência, você não dá tanto ouvido ou você dá mais ouvido por conta disso? Qual é a sua representatividade dentro desse contexto? Então, se relacionar e se comunicar não é algo simples. Não é algo que todo mundo sabe fazer e tem vontade de aprender assim da noite para o dia. Por isso que é importante para a gente sempre comunicar através disso. Porque às vezes o que eu sinto não é a forma que eu tenho para me expressar. E é isso que eu preciso cuidar. Então, ter uma escuta mais ativa, ter uma clareza e uma objetividade para aquilo que você está falando. Você é claro quando fala, ou você tem que rodear muito para falar o que você está pensando. Porque é isso que vale a pena para a gente tentar entender como tudo pode acontecer. Às vezes, eu tenho muita dificuldade de me expressar quando eu estou chateado com alguém, ou com alguma coisa que aconteceu. Aí eu vou e me afasto. Já tem pessoas que vão querer conversar para tentar entender por que você está daquele jeito. Cada um tem uma forma de comunicar. Cada um tem uma forma de falar. Cada um tem uma forma de interligar tudo isso. Então eu quero muito que esses 3 episódios que a gente trabalhou soltos, individualmente, seja muito a nossa base para tudo aquilo que está por vir para a gente trabalhar dentro do podcast. Eu quero muito falar isso com vocês. Eu quero muito deixar registrado esses vídeos e esses episódios para que a gente tenha entendimento do porquê que a gente fundou tudo isso. Que o Mentes Conectadas ele vai falar sobre a saúde mental, das patologias como ansiedade. A gente vai falar sobre como a gente pode melhorar dentro do nosso ambiente de trabalho. E agora como a gente pode se relacionar um pouco melhor na nossa vida pessoal e profissional. E são esses 3 pilares que vão acrescentar para quando eu tiver um convidado aqui que eu vou anunciar no final do episódio. Eu vou anunciar aqui que a nossa próxima apresentação aqui, o nosso próximo episódio de podcast já vai ser com um convidado. Para quem é da cidade de Mendes vai conhecer muito bem, porque ele faz um projeto incrível na cidade. É uma pessoa muito boa.
e é um profissional de muita qualidade, então eu acredito que a partir desse primeiro encontro com convidados, vocês vão começar a vincular tudo que a gente vem trabalhando. Vocês vão começar a entender o porquê que a gente está começando dentro desse formato. Desses 3 vídeos solo, onde eu me apresento e explico a minha forma de trabalho e de conversa que eu quero ter com vocês, para que depois a gente comece a aplicar tudo isso com os nossos convidados. E quem ganha é você. Então é sempre bom a gente entender que a comunicação é isso. Ah, Anderson, eu tenho muita facilidade para falar, mas o que me pega muito é decorar texto. Mas nem tudo na vida é decoração de texto. Não existe uma receita de bolo para viver. Se eu ser de acordo com a cartilha, eu vou me dar bem. Não é bem assim. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente ver o que a gente consome. O que você tem consumido de comunicação? O que você tem consumido no seu TikTok, na sua rede social sobre comunicação? Qual é a linguagem que você fala? Porque hoje nosso mundo está dividido entre 2 linguagens, formal e informal. E na internet a gente tem uma linguagem mais informal. A informalidade não quer dizer que é ruim. A informalidade é a forma de você se conectar com a pessoa. A formal é de você passar informações para aquele assunto importante. Eu não vou falar com vocês aqui que se comunicar, é uma parada interessante, porque isso não é uma questão informalizada. Mas isso está no nosso vocabulário do dia a dia. Então a gente saber separar a nossa comunicação vai ser muito importante para esse processo. E aqui eu quero também que vocês aprendam a fazer isso. Para que quando você tenha que tomar uma posição, quando você tenha que usar um vocabulário que vai te ajudar, você se sinta à vontade para isso. Se eu me sentir nervoso de achar que eu não sou digno de falar de um vocabulário, automaticamente esse vocabulário não vai sair. E é sempre bom a gente entender as nossas limitações para a conversa. É sempre bom a gente entender como que a gente está para tipos de conversa. Porque isso é o que faz a diferença. A comunicação nada mais é do que isso, de comunicar e expressar o que eu estou sentindo. Não só nas palavras, mas na postura, na condução que eu estou falando tudo isso com vocês. Então, automaticamente, isso vai acrescentando com todas as outras situações que a gente está vivendo aqui. Se a gente pegar nos dias de hoje, como que está a comunicação dos alunos para os professores na escola? Como que a gente vincula tudo isso? Como que a gente coloca nessa prática? A gente tem aí, por exemplo, vídeos informando aluno batendo em professor. A gente tem uma comunicação ali acontecendo. Quando um aluno afronta um professor, qual é a comunicação que eles usam? Qual é a influência que essa comunicação está trazendo para que outros alunos fazem também a mesma coisa? Quando o seu filho ele começa a ter uma comunicação com você diferente do que era antes. Porque comunicação também é influenciada. Se eu pegar você e colocar você dentro de uma comunidade, por exemplo, a sua comunicação muda. Porque tem conceitos e formatos de fala que lá vai funcionar e você precisa aprender. Então a comunicação não é algo único. É algo que é transformado a partir do que você está sentindo. Quando você está feliz, como que você se comunica? Quando você está desesperado porque aconteceu alguma emergência, como que você age? É aí que a sua relação acontece. Quando alguém estende a mão para você, quando alguém estende a mão em algum momento da sua vida para te ajudar, como que você recebe tudo isso? Então isso condiz com a nossa realidade. Comunicação e relacionamento são questões que andam juntas. Anderson, como que eu posso melhorar o meu relacionamento dentro da minha casa? Aprendendo os espaços do diálogo.
Você muitas das vezes briga porque você não expressa para a pessoa o que você está sentindo. Porque às vezes nem você sabe o que está sentindo naquele momento. Comunicação é treino. Falar bem é treino. Eu estava me deparando com essas conversas lá em casa, falando com a minha companheira, o quanto que as pessoas acham que é simples de você gravar vídeo, de você falar com as pessoas, de você de alguma forma transmitir algo para essas pessoas. Só que aí vem toda essa construção. Muitas pessoas talvez estão me vendo pela primeira vez aqui. Só que o meu trabalho com vídeos não é de agora. Se você pegar um vídeo meu de 2014, 2015 e ver o agora, a forma que está sendo conduzida, depois da minha formação profissional, depois de todo o estudo que eu tive, de todo o treino, de toda a constante e de toda a constância dentro desse meio de comunicação, automaticamente a gente melhora. Porque às vezes o que falta para você fazer alguma coisa diferente seja justamente você entender que você precisa se preparar para aquilo. Você precisa melhorar aquilo que você já tem de bom. O Guaraci está aqui na live, ele até comentou maravilha. O pastor Guaraci esteve aqui no sábado, eu acompanhei eles aqui no podcast do Gilberto, e depois a gente teve uma conversa muito legal que ele falou sobre exatamente isso, de se comunicar. Ele já trabalha com isso há muito tempo, mas quando ele está num ambiente diferente, ele sente algo diferente nele, porque aquilo ali é algo novo. Só que é uma coisa que ele vai transformando aos poucos, e foi o que eu falei com ele. É fazendo, é treinando. A primeira vez, a segunda vez, porque falar em público não é difícil. Entender o que você está falando é mais difícil. Se eu estou nervoso, eu enrolo as palavras, eu travo, eu começo a falar várias coisas diferentes e ninguém me entende. Então falar com o público não é o que você está falando. É você falar aquilo que eles possam estar entendendo. Então é uma maneira de você traduzir tudo isso, de você simplificar tudo isso. Ninguém aqui nasceu com a melhor escola de comunicação e de relação. Às vezes a sua escola de relação e comunicação foi muito difícil. Se a gente pegar uma geração de 40, 50 anos atrás, a comunicação e a relação era algo muito difícil. Eram pessoas muito rígidas, com uma forma de conduzir a vida totalmente diferente do que é hoje. Aí a gente pega também a comunicação de hoje, dos jovens de hoje. Tem coisas boas e tem coisas que precisam ser melhoradas a partir desse ajuste. Então são questões geracionais e a comunicação está inserida nisso. A gente inclina um pouco para a timidez e às vezes a gente inclina um pouco para a pessoa que é mega extrovertida. Esse mega extrovertido, para aquela pessoa que é tímida, eles têm a mesma função, que é se comunicar. Só que cada um vai agir de uma forma diferente. Talvez o mega extrovertido não tenha dificuldade de falar com as pessoas, então ele tem essa habilidade. Então talvez ele não estude tanto. Para quem é mais tímido, tem toda aquela preparação, tem todo aquele processo de o que eu posso falar, do que vão entender, medo de julgamento. Mas no produto final ele consegue entrar e falar aquilo que é preciso. Então assim, é o processo que muda. E para a sua vida e para a minha vida, para a vida do Gilberto, para a vida da Laila, para a vida de qualquer outra pessoa, é o processo que você está vivendo que muda isso. Então é sempre bom a gente entender isso. A sua comunicação não é ruim. A sua forma de se expressar não é ruim. Talvez a escola que você teve no seu momento primário de desenvolver isso diz muito sobre o que você está vivendo agora. Então isso é importante a gente movimentar. Eu quero melhorar, eu quero movimentar um pouco mais a minha forma de falar, eu quero mais conduzir aquilo que eu sinto. Vocês estão me acompanhando, vocês veem que a minha luta aqui dentro do podcast, Gilberto também vê, é postura. Eu fico aqui, daqui a pouco vai para frente, depois trava um pouco e volta, e a postura é isso. Porque eu também estou me adaptando a esse novo formato. Então é a gente entender isso. No meu primeiro vídeo eu estava mais
talvez travado. Aí no outro eu estava um pouco mais me movimentando, mas corrigindo um pouco a questão postural. Então automaticamente a gente vê essas mudanças. Eu fico vendo, eu gosto de pegar os vídeos gravados e ver por causa exatamente disso. É uma fala que eu corri um pouquinho mais, é uma fala que eu falei um pouquinho mais devagar, eu dei uma entonação para que a pessoa pegasse mais aquela situação, eu dei uma outra entonação para aquela fala onde a pessoa conseguisse refletir um pouco melhor. Então automaticamente, gente, não há um segredo para que isso aconteça. É só a forma que você enxerga você. Se você é uma pessoa que acha que não tem problemas de comunicação, ou que acha que todo aquilo que aconteça é os outros que vão precisar fazer, automaticamente você vai ter uma resposta muito negativa. Porque a gente precisa saber onde a gente pode melhorar. Eu tô aqui entregando conteúdo para vocês, tô aqui falando com vocês, passando orientações e informações com vocês, mas não me desapego das minhas limitações também. Daquilo que eu cada vez mais vou melhorando. Daquilo da forma que eu possa melhorar. Então eu quero muito deixar registrado isso aqui. Eu quero que vocês entendam que o podcast Mentes Conectadas, a finalidade dele é essa. É a gente transformar aquilo que a gente tem que ser antinatural para natural. Então é sempre importante isso. Da gente crescer junto, da gente entender junto. Como que cada momento a gente vai passando, como que cada situação a gente vai vivendo. Então é isso que eu quero muito compartilhar com vocês hoje. Quero passar também algumas informações que eu deixei anotadinho aqui sobre alguns exercícios para gente treinar a nossa comunicação. Da gente ter um time no nosso dia a dia para a gente falar tanto com a gente, para a gente entender como a gente gesticula. A técnica do espelho é muito importante. Para você que gosta e que precisa trabalhar isso em você, a técnica do espelho funciona da seguinte forma. Você vai pegar um texto, se você estiver lendo um livro, alguma situação, de você ler aquele livro e de que você observe em frente ao espelho como que você está conduzindo essa leitura. De você pegar aquele trecho e falar se vendo. Ou de você pegar o seu dia a dia de trabalho, a forma que você fala, de fazer esse ensaio para que você perceba como que você está vinculando tudo isso. Para que você trabalhe isso dentro de você. Para que você entenda que o seu maxilar, a musculatura do seu rosto, ela também transmite, ela também precisa falar. Porque isso te dá segurança na hora que você está inseguro. Porque isso traz em você aquele treino que eu te falei que você talvez não tenha formas concretas no dia a dia para ser feito. Não tem como eu ir para academia, malhar a parte superior e querer que a minha perna cresça. Pô. Eu tenho que fazer um treino específico para a parte inferior. Então assim, não tem como eu fazer um exercício e querer que ele transmita para toda a minha forma de fala. Então primeiro eu preciso me ver falando. Acredito que algum de vocês tem dificuldade de falar em público ou dificuldade de gravar e fazer vídeos. É exatamente isso. Para quem que você está falando isso? Como que você precisa falar sobre isso? Que eu poderia trazer falas aqui no contexto psicológico, a nível de questões científicas, que eu poderia ter um vocabulário que talvez você não entendesse de fato o que eu estou falando. Então a comunicação é isso, é eu falar com você e para você. Então assim, isso é importante a gente entender. Porque às vezes muita gente fala bonito e não fala nada. Quantas pessoas aí falam bonito e você não entende nada? Você só faz aham para continuar na sala. Quantos workshops, quantas palestras você pagaram para ver e que você não entendeu nada do que a pessoa falou? Porque a comunicação é isso. Tem professor que é muito bom explicando e tem professores que a gente já tem dificuldade de entender. Mas enquanto não houver uma sinalização para ele, ele vai continuar fazendo, porque está tudo bem. Então é sempre bom a gente entender como isso tudo funciona. É sempre bom a gente colocar em prática
tudo aquilo que a gente está trabalhando na gente. Então é a partir disso que eu quero muito falar com vocês, o quanto que é primordial eu ter vocês aqui comigo. Poxa, Anderson, eu vi que você falou sobre esse assunto, eu gostaria que talvez numa outra oportunidade você falasse um pouquinho mais sobre ele. Teve uma fala sua sobre a ansiedade que me despertou muito a ideia de como que eu posso melhorar isso dentro da minha situação familiar. E a partir disso eu vou criando enredos aqui dentro, onde eu consigo levar essa informação para vocês. Porque isso é o que a gente quer fazer. Isso é o que a gente quer trabalhar aqui. Então vai ser muito importante a gente trazer isso de fato para a nossa vida. E eu quero muito que vocês agreguem comigo aqui. Porque um comentário de vocês faz toda a diferença para as pessoas que estão assistindo. Então eu quero muito que isso seja leal e que isso seja algo de compromisso entre eu e você que está me assistindo. Porque vai ser um prazer transformar a vida de cada um que está aqui assistindo e de cada pessoa que está participando aqui com a gente. E pegando esse gancho, eu quero muito mandar aqui alguns abraços para as pessoas que estão acompanhando a gente, tá? É o Antônio de Pádua, o Márcio da Barra da Tijuca, é isso? Márcio Dias. Márcio Dias, ó, um abraço pro Márcio Dias lá da Barra da Tijuca. Edir também tá aqui comigo, do condomínio do Matias aí, ó, daqui de Mendes. Então a gente tá vendo o quanto que a gente consegue levar o conhecimento para as pessoas. A Rose também do condomínio do Cruzeiro também tá mandando tá acompanhando a gente, então tá sempre aqui com a gente. O Carlos Luiz tá aqui do Santa Rita, né, ô Gilberto? Exatamente. O Carlos Henrique Formigão aí, ó. Formigão tá aí com a gente também na live. Obrigado pela presença. Minha esposa. A Ana Paula, né? Isso aí. A Ana Paula tá aqui, ó, com a gente. Fabiola também de Vassouras tá aqui com a gente. A Cissa Silveira de Petrópolis também tá aqui com a gente. Radialista. Radialista, então, ó. Eu quero pegar umas dicas aí, Cissa. Qualquer dia você vem aqui pra fazer o podcast com o Gilberto, pra gente pegar algumas dicas aí de fala. Jornalismo é uma área muito interessante. Eu gostaria muito, Gilberto, de fazer um merchanzinho nessa parte de jornalismo, porque a fala, o jornalista, a forma de entregar o conteúdo é muito interessante, tá? Um abraço pra Cissa, obrigado pela presença. Rodrigo Barreto? Isso aí. E o Rodolfo Coelho, de Campo do Goitacazes aí, ó. Olha onde a gente tá chegando, né? Também dá o Robinho de Campos. Robinho também de Campos, ó. O Levi do restaurante em Frontin. Um abraço pro Levi, tá? Levi, muito obrigado pela presença. A galera de Paulo de Frontin também que tá sempre aqui com a gente na TV Vale do Ciclo do Café. Sempre importante a gente falar sobre isso, tá? Um abraço também pra galera lá da Conveniência, do Posto Mega, que faz essa transmissão pra gente ao vivo lá também. Então é sempre bom ter vocês lá. Se um dia você estiver lá na loja de conveniência e estiver passando algum dos nossos episódios, marca a gente, grava um story aí. O Aguafriano, quero mandar um abraço pro Aguafriano também. Foto. Ele gravou, o Gilberto, a gente tava no sábado, Gilberto. Aí o Aguafriano tava lá no Posto Mega. Aí ele gravou o story lá e me marcou. Que a gente tava passando uma reprise daquele episódio que a gente tava falando sobre o jiu-jitsu com o Wagner. Então é sempre bom a gente ver essa galera que tá sempre trabalhando ali assistindo o nosso trabalho. Então eu acho isso muito interessante. E eu gostaria muito também de mandar um abraço pro Luiz Fernando também de Paracambi, que tá com a gente também na TV Vale do Ciclo do Café. E é o que eu falo. O Mentes Conectadas ele é um movimento que é pra gente de fato trazer o que há de melhor para nós. Eu acredito que uma história de vida, uma história de superação, profissionais qualificados, tá? Eu vou trazer aqui pessoas que são qualificadas tanto na questão de vida quanto na questão também profissional. Então eu espero muito agregar isso para quem estiver aqui com a gente assistindo. E vai ser muito bom. E eu fico muito feliz. Fico muito feliz da gente tá trabalhando isso aos poucos. O Gilberto tá aqui. Eu quero agradecer muito também ao Gilberto que faz tudo isso acontecer.
Eu vejo o comprometimento dele, a atenção dele para que tudo saia da melhor forma. Eu acredito que isso é o mais importante. Igual a gente tá iniciando o projeto, ele também está no projeto dele de podcast. E eu quero muito falar para vocês agora que gostam de ver esse trabalho acontecer. Se vocês se acharem interessados, a gente está com uma audiência legal, a gente está levando conteúdos toda semana. Então, para você que é dono de um comércio, para você que tem o seu trabalho, seria muito importante se vocês quisessem, né? Quisessem, né, Gilberto? Eu acho que gostaria, a gente deixa muito aberto. Se vocês quisessem fazer parte dessa comunidade que é a TV Vale do Ciclo do Café, patrocinando os nossos podcasts, patrocinando aonde vocês colocam todo o trabalho de vocês aqui também, que vocês botam o nome da empresa de vocês, o nome de tudo aquilo que vocês gostariam que a gente divulgasse. Então, para você que está precisando aí de um divulgador, vou falar divulgador porque o nosso trabalho não é somente falar sobre vocês, mas vai ser divulgar vocês. E eu acredito que cada um que aceitar esse convite de estar aqui com a gente, patrocinando o nosso podcast, vai ser muito interessante da gente falar sobre o nosso tema, da nossa finalidade, e de que pessoas que vão estar aqui patrocinando são pessoas também que têm uma história bonita, pessoas que têm uma visão para o crescimento da nossa cidade. A nossa cidade em si, como a nossa cidade mesmo da região do Ciclo do Vale do Café. A gente tem muitos profissionais, tem muitos comerciantes de excelência aqui. E se você quer participar com a gente, se você tem interesse, você pode entrar em contato com o Gilberto, onde ele vai te explicar tudo direitinho. Pode entrar em contato comigo também, que eu faço essa ponte, para a gente estar sempre falando sobre isso. Que é sempre importante a gente poder ter o nosso canal de transmissão também para os nossos patrocinadores. Para a gente poder também servir como uma semente para que vocês melhorem também o atendimento e que cresçam esse atendimento. Eu acredito que tem muita gente que está observando, Gilberto. Eu tive um feedback de um amigo que falou assim, pô, eu vi o vídeo sobre burnout e tal, identifiquei que alguns funcionários meus estavam tendo alguns sintomas daquele, eu estava muito estressado, não estava tendo rendimento, e eu tive uma conversa com eles, eu sentei, conversei, tentei explicar, e dali surgiu ideias importantes que a gente melhorou o nosso funcionamento. Então, assim, através de um vídeo que eu falei sobre burnout, que eu falei sobre esgotamento emocional dentro do âmbito do trabalho, uma pessoa conseguiu já fazer uma interferência aonde ele conseguiu identificar e produzir mais para o seu negócio. Então, às vezes o que falta para a gente prosperar é a gente ter profissionais qualificados para que isso funcione. Então a comunicação é isso. E eu quero muito poder comunicar com vocês. Eu quero muito poder ter orgulho de falar assim, igual a gente tem o Posto Mega, a conveniência que já está patrocinando a gente, já faz esse trabalho de transmissão dos nossos podcasts, dos nossos episódios em tempo real e também retransmitindo algumas situações que já aconteceram. Então, assim, é sempre bom ter esse movimento, é sempre bom ter esse momento aqui. Então, eu quero muito deixar para vocês em forma de agradecimento e esse convite, se vocês quiserem saber mais como a gente pode funcionar, a gente pode mandar para vocês todo o balanço em questão de números, porque a gente sabe também que são os números que importam para o nosso trabalho. Vocês vão ver que a gente está conseguindo alcançar pessoas, alcançar lugares, e que com certeza para o seu comércio, para aquilo que você faz todo dia com tanto amor e dedicação, você vai conseguir ter uma resposta boa e vai ser mais uma pessoa, mais um programa falando sobre você. Então, fica esse convite para estar com a gente também, para estar ouvindo as nossas condições aí a partir desse trabalho de divulgação, tá, gente? O Marcelo Costa, ele mora perto do Shopping Via Brasil, em Irajá, no Rio de Janeiro. Olha aí, quanta coisa. Olha quanto lugar a gente está chegando. A gente está rodando isso tudo, gente. E é sempre importante a gente ver que isso é válido pra gente. Quem diria que uma câmera, um microfone e uma transmissão levaria
o nosso conhecimento, levaria o que a gente tem de melhor para tanta gente, para tantos lugares ao mesmo tempo. Então é sempre importante isso. E a pessoa aqui que eu vou mandar agora, né? Não pode deixar. Não pode faltar, né, Gilberto? Senão não entra em casa. Senão a gente tem uma dificuldade de chegar em casa, mas queria mandar um abraço para a Laila, a pessoa que está comigo, a pessoa que me ajuda muito, que compartilha a vida dela comigo. Eu não vou ficar falando muito da Laila, porque senão eu me emociono também, porque ela está comigo todo dia. Então, ainda não é o momento de vocês ver o Braga, ver o psicólogo um pouco emocionado, falando sobre questões pessoais. Vamos deixar isso para a próxima. Mas quero mandar um abraço, em especial a todas as pessoas que fazem parte de tudo isso que acontece aqui. Que vai desde do meu trabalho de falar, do Gilberto de organizar tudo isso, da esposa do Gilberto também que move aí, né? A sua esposa, Um monte de situação. E os bastidores e também a pessoa que anda do meu lado, a pessoa que está sempre comigo. Então é ela, o motivo de eu estar aqui também é ela, porque ela sabe que eu também tenho as minhas vulnerabilidades, eu também tenho medo de dar errado, eu também tenho medo de que as coisas não saiam da melhor forma para as pessoas. Então o relacionamento é isso. Nossos pensamentos às vezes também passam, Gilberto. Nosso pensamento às vezes não bate, não. Eu acredito que de muita gente que tem, às vezes o pensamento não vai bater. Mas que isso não é um problema. Isso é uma condição que a gente pode resolver. E transformar a nossa comunicação em algo mais efetivo, de tentar compreender mais, ao invés de responder mais às pessoas, automaticamente a gente tem o melhor delas. Então a mensagem que eu deixo aqui pra gente encerrar tudo isso é que, independente da forma que você fale, eu acredito muito que vá da sua compreensão do que você está falando também. É necessário falar sobre isso? É necessário falar isso nesse momento? Porque se não for necessário, existe uma frase que eu gosto muito, Gilberto, que o silêncio não comete erros. Porque às vezes o que eu tenho para dizer não é tão necessário, e se eu me silenciar, todo mundo ganha. Mas esse silêncio não é você deixar de falar. Pelo contrário, é você ter a sua maturidade emocional de entender que ali não cabe aquele posicionamento. E que talvez esse posicionamento cabe em outra hora, em outro lugar, em outro ambiente. Então é sempre importante a gente entender que o nosso relacionamento, ele vai ser puxado através da nossa comunicação. E a última estratégia para a gente treinar com mais frequência é a gente melhorar a nossa comunicação no nosso dia a dia com as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes eu falo de um jeito, a pessoa entende de outro. Às vezes eu falo de um jeito e a pessoa não entende, e eu quero, às vezes, sair um pouco do que eu sou para tentar fazer com que a pessoa entenda. Então é importante a gente ter isso. Às vezes eu tenho uma forma de falar e minha forma de falar não está sendo adequada. Então eu posso melhorar a minha forma de ser falado para a pessoa entender de fato o que eu estou falando. Então é sempre importante a gente ter esses contextos, tá? E é o que eu falo. Quer melhorar seu relacionamento? Melhora a sua comunicação. Melhora a sua forma de expressar. Que eu tenho certeza que a sua relação com as pessoas e com a pessoa da sua vida também vai melhorar. Eu acredito que seja isso. O nosso próximo episódio está marcado para a próxima segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira eu vou ter um convidado muito especial aqui. Eu não vou falar nomes ainda, tá? Porque no sábado ou no domingo eu vou soltar o nome da fera. Que a gente está ainda terminando de tratar as questões de horários, mas eu tenho 89% de certeza que vai estar aqui. Então, para você que gosta de desvendar mistérios, é uma pessoa daqui de Mendes, tem um projeto muito importante na vida de muitos jovens e adolescentes dentro da nossa cidade. Está atravessando barreiras aí pessoais e profissionais que eu tive o privilégio de fazer parte disso no começo. Então hoje a gente está colhendo frutos aí devido a todo um começo de trabalho. E eu escolhi ele para ser o primeiro entrevistado devido a todo esse movimento que a gente fez. Devido a todo esse momento que a gente escolheu passar, escolheu estender a mão, tanto da parte dele quanto da minha. E a gente conseguiu fazer esse trabalho surtir efeitos hoje, que está sendo incrível.
E eu aguardo vocês na próxima segunda-feira. E em breve eu vou estar soltando nas redes sociais aí o nosso convidado. E você é o meu convidado para a próxima segunda-feira também. E minha convidada. Então, eu espero vocês aqui na próxima segunda-feira. E aquele abraço. Muito obrigado pela audiência. A todo mundo que tirou o seu tempo de casa, o seu tempo de vida para estar aqui com a gente, para estar aqui ouvindo e compartilhando e comentando. Aquele meu obrigado. E até a próxima segunda-feira aqui na TV Vale do Ciclo do Café. E lembrando que na quinta-feira tem episódio do nosso amigo Gilberto Calegari. É mais um podcast também que está agregando muito para as pessoas. E você também é o nosso convidado, tá bom? Forte abraço. Eu, psicólogo Anderson Braga, me despeço de vocês aqui hoje dizendo: não importa muito a forma que você vai falar com as pessoas. O que importa é o que você está transmitindo para elas. Então, vamos melhorar o que a gente transmite, vamos compreender mais o que é transmitido e cada vez mais a gente melhora o nosso ser enquanto a gente vive nesse momento da Terra que a gente sabe que é passageiro. Então, forte abraço, até a próxima semana e eu aguardo vocês aqui comigo, hein? Às 8 horas, toda segunda-feira. Um abraço, gente! Sejam todos bem-vindos à TV Vale do Ciclo do Café. Um novo conceito em TV. Jornalismo, informação, seriedade, a verdade sem cortes, esportes, lazer, entretenimento e muito mais. Você encontra aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho e confiança. Faremos o melhor por cada um de vocês e estaremos melhorando e evoluindo a cada dia. A região ganha um novo som. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Do ciclo do café ao coração, trazendo histórias com paixão, transmissões que unem a visão de um mundo melhor, nossa missão. Aqui a gente vive a novidade, o presente, o futuro, a verdade, cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Segunda-feira é dia de encontro, com poucas pontas, mentes conectadas no ar. Anderson Braga vai te contar tudo sobre a mente, como se cuidar. Na TV Vale do Ciclo do Café, a informação chega sem cortes, saúde mental em sua plenitude, bom conhecimento que vai te inspirar. Esporte, lazer e transmissão, ao vivo em ação, é diversão. Vem com a gente se conectar no canal que é do povo e vai te levar. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podes que montes conectadas é pra você ver. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Sem cortes na medida certa, jornalismo, verdade que alerta. Aqui a psicologia é destaque, com Anderson Braga em mentes conectadas. Se liga na minha, na sua, na nossa TV. Podes que montes conectadas é pra você ver. Todas segundas, 20 horas, vem.
crescer com Anderson Braga, você também. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV.